E vamos fechar o nosso dia em alto nível também, hein? Literalmente no alto, literalmente. Nosso próximo convidado, Rosier Alexandre, consultor organizacional, com o tema Reinvenção pós a pandemia, será a nossa última palestra. Rosier é graduado em marketing, palestrante, consultor organizacional e alpinista profissional. Alpinista. Com o projeto Sete Cumes, Rosier realizou grandes feitos. Por exemplo, foi o 15º brasileiro e o primeiro nordestino a chegar ao cume do Everest. Detalhe, ao cume, não foi num acampamento básico de observação, não. Foi lá em cima. Foi o 11º sul-americano e o 5º brasileiro e o primeiro do Norte e Nordeste a escalar a maior montanha de cada continente deste planeta. Só por aí já paga o ingresso, viu? Maravilha, que beleza. Além disso, ele também foi o primeiro alpinista brasileiro a escalar o Carstens, é assim? Carstens, muito obrigado. 4.884 metros de altura, é a maior montanha da Oceania, isso sem auxílio de helicóptero. Gente, para quem sabe o que é alpinismo, sem auxílio de helicóptero é só para os campeões. Também foi o primeiro alpinista do norte e nordeste do Brasil a escalar o Aconcagua com 6.962 metros. É a maior montanha da Terra fora da Ásia. Vocês conhecem vulcões? E se eu falar para você que ele escalou o maior vulcão da Terra, no Chile? Sim, lá em Ojos del Salado, o primeiro alpinista do norte e nordeste do Brasil a escalar Ojos del Salado com 6.893 metros, o maior vulcão do planeta. Atualmente divide o seu tempo entre a família, palestras e a direção da TBC Consultoria. Está sempre cheio de sonhos e planos, e sua história contada em suas palestras é bem humorada, sempre bem leve e divertida e com muito conteúdo e inspiração. Ele ajuda as pessoas a mudarem o seu jeito de pensar e agir. Uau! Para fechar o nosso primeiro dia, senhoras e senhores, com o tema Reinvenção pós-pandemia, Rosier Alexandre. Muito boa tarde. Eu acho que eu vou cobrar mais caro, porque uma apresentação dessa deixa o cara tremendo, bicho. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Parabéns. Cadê o Jack? Está aqui atrás? Já saiu? Gente, enquanto... Olha só onde está o Jack lá. Jack, você me fez uma viagem de 12 anos. Enquanto você estava falando de negociação, de comunicação, eu me vi durante todo o projeto Sete Cumes, quando eu organizei, eu acho que o evento mais caro que um brasileiro já fez, que é a escalada dos Sete Cumes da Terra. Imagine o que é captar recursos, já é difícil para um projeto individual de uma pessoa, e quando a gente está falando de um projeto que custou alguns milhões, isso é bem difícil. Eu tive que usar todas aquelas ferramentas ali e pedindo ajuda a São Francisco, a Chico Xavier e mais quem vocês possam imaginar. Foi bem difícil, mas foi divertido também. Eu aprendi bastante com isso. Mas, gente, com esse título eu acho muito legal, Reinvenção pós-pandemia. Na verdade, eu acho que a gente... porque a gente aprende, tem várias maneiras de a gente aprender. Uma delas é com carinho, com jeito, enfim, na mansidão. Mas tem outro que é na porrada. E, por incrível que pareça, a gente sempre espera a segunda alternativa, né, para aprender. Por que será? Eu não sei. Mas só vai na porrada. Porque não precisava essa pandemia para a gente entender o quanto a gente precisava já se reinventar todo dia. Todo dia, gente. Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos há 5 anos, têm empresa aqui no Brasil e trabalham à distância. Mas a gente só vem falar agora de trabalho à distância, de home office. Por quê, gente? Há quantos anos a gente tem ferramentas gratuitas para fazer uma live com alguém que está do outro lado do mundo e a gente não usava? Precisou a pandemia para a gente acordar para isso.
Eu sei que essa pandemia trouxe muitas desgraças, quanta coisa ruim, foi muito difícil, especialmente para nós, que eu também trabalho com eventos. Foi muito difícil. Foi a linha de frente, o primeiro tiro, a primeira porrada vem quem? Para nós. Quem vendia comida foi prejudicado, mas dependendo do setor, seguiu em frente. Enfim, vários outros segmentos, alguns tiraram muito proveito da pandemia, mas quem trabalhava com evento, me esquece que não tem, acabou. Para tudo, 1 ano, 2 anos, a gente teve que se reinventar mesmo. Mas, enfim, vamos lá, gente. Já fui apresentado, vou até saltar isso aqui, não preciso, já fui super bem apresentado. Tenho 2 livros que depois vou mandar para o pessoal da organização, que pode distribuir. Um deles está digital, e eu já disponibilizei ele gratuitamente para todas as pessoas. E só falar como é que eu vejo reinvenção. Eu vejo reinvenção como um ato de reinventar, recriar, refazer, renovar algo que já existe, o aperfeiçoamento de algo que já foi construído antes. E eu gosto de dizer o seguinte, gente, dizem que até os pokémons evoluem, né? E nós? Será que nós não somos mais do que esses pokémons? Por que a gente não está evoluindo? Por que a gente está na idade da pedra? Por que a gente insiste em dizer, mas eu fiz isso sempre desse jeito? Mas o sempre não funciona. A gente não quer continuar sempre na era do Telex, quer? Tem alguém aqui se comunicando com o Telex? Tu ainda manda fax, Rafael? Me diz. Chegou, cara. Tem um aparelho, eu tenho o meu, mas é guardado já só de museu. Mas, enfim, nem sei como é que alguém tem outro para mandar um fax. Enfim, a gente está em outros meios já de comunicação. Mas tem gente que parou no tempo e no espaço ainda insistindo com isso. Fui super bem apresentado, também isso aqui, já vou saltar, não há nenhuma necessidade. E isso aqui, inclusive, eu gosto de dizer que essa apresentação é o fim. É o fim da história. É o lado bonito de contar, é o lado romântico. Sair, escalar, passar 12 anos da minha vida, na verdade 14 anos, foram 2 anos de planejamento, mas 12 anos com mochila nas costas, viajando o mundo inteiro, todos os continentes, alguns viajando 6, 8 vezes, porque eu ia fazer treinamento sempre, outros escalei 2, 3 vezes para conseguir chegar lá. Mas enfim, esse é o lado romântico, mas quando a gente vai para as entrelinhas, o que aconteceu, aí é o que é mais, eu diria assim, nem sempre é tão romântico. O começo de tudo isso, gente, vem lá, uma cidadezinha do interior do Nordeste brasileiro, interior do Ceará, chamada Monsenhor Tabosa, que é a capital do interior do estado do Ceará. Se alguém aqui quiser visitar, eu vou ser o embaixador, posso dar o visto para o pessoal chegar lá, viu, Enide? Se você quiser passear em Monsenhor Tabosa, fala comigo que eu vejo como dar o visto no seu passaporte. Como é? Ah, conhece? Olha aí, tá vendo aí, ó? Pessoal de bom gosto, de Santa Quitéria. Quase chegando lá. Região onde está o ponto mais alto do estado do Ceará, é Monsenhor Tabosa. E eu nasci nesse palacete que vocês estão vendo aí. Então, gente, alguém que nasce num lugar desse, ou ele nasce totalmente sem a menor inquietação, ou ele vai ter que se reinventar, meu amigo. Porque eu vou te falar. Por nascimento, por herança, tu está ferrado por 3 gerações. Por 3 gerações, porque a família do meu pai, a família da minha mãe, quando eu nasci em 1968, não tinha um único parente, direto ou indireto, que tivesse uma casa de tijolos. Todos moravam na zona rural, no lugar onde não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, não tinha, enfim, não tinha nem perspectiva de vida. E, com 3 anos de idade, meus pais resolveram mudar para a cidade. Essa foto que vocês veem aí é uma foto já bem, eu diria assim, bem significativa. A família só estava começando. Nessa foto aí mostra o quanto meu pai era trabalhador, trabalhava o dia inteiro na agricultura e à noite na criatura, né? Então ele brincava de fazer menino. É muito melhor do que brincar de WhatsApp ou redes sociais, gente. Eu garanto que é. Se vocês deixarem um pouquinho um dia as redes sociais de lado e for brincar de fazer menino, é bem mais divertido. Então essa foto aí mostra o quanto meu pai era trabalhador. Era um menino a cada ano, achando pouco, ainda fazia de 2 para ir mais rápido. Isso era a contribuição dele com o Brasil tinha que progredir, tinha que crescer. E aí minha mãe era essa mulher, que nesse momento, filho era sempre assim, era um dentro, um fora e outro no pensamento. Eu sou o de dentro e ainda tem mais um outro no pensamento. Somos 9 irmãos, tá? É uma situação bem, divertida a gente olhar hoje, até romântico, mas você se imaginar numa situação dessa, até hoje eu viajo muito esse Brasil inteiro, faço palestra no interior desse Brasil. Eu estava agora recentemente fazendo uma palestra no Vale do Jequitinhonha, em Minas, que é muito parecido com o Nordeste, e eu passando na frente de uma casinha de taipa e vendo umas crianças brincando na frente, eu parei o carro, comecei a olhar para elas e comecei a chorar.
um choro gostoso, mas lembrando assim, cara, esse menino era eu, há alguns 52 anos atrás, 50 anos atrás, era eu que estava ali. E eu comecei a me perguntar, será que esse menino um dia vai conquistar uma vida digna, tudo que ele quis na vida? E aí eu comecei a olhar para mim e disse, porra, cara, engraçado, né? Tu conseguiu tudo que queria e muito mais. Quem é você para colocar em xeque essa criança se ela não pode fazer tudo isso e muito mais? Então, aquele coitadismo com a gente ou com outros não vale, não serve para absolutamente nada. Então, quem sou eu para fazer algum julgamento? Olha que menino lindo, essa foto aí foi em 69, eu tinha alguns meses, ainda estava bem. Essa outra já tinha 1 ano e 2 meses, está ali a família real com o pequeno príncipe, esse ali da bolinha amarela. Essa foto é fácil a gente saber a data, foi dia 6 de janeiro, porque era o aniversário da minha avó, e ela tinha uma irmã gêmea, essas duas estão aqui sentadas na frente, e reuniu a família toda, e se vocês observarem lá atrás, olha o luxo da parede da casa, gente, era uma casa de taipa, e aí você entende o porquê daquela música do Luiz Gonzaga, que ele diz, Senhor, eu pedi para chover, mas chover de mansinho, ou seja, ele se arrepende do tanto de chuva que veio, ele acha que a culpa é dele, por quê? Porque é uma casa de barco, e quando a gente passa o ano inteiro rezando para chover, quando chove, se chover um pouquinho mais, desmancha a tua casa, literalmente, todo ano você tem que refazer a casa, então isso era a realidade das duas famílias, materna e paterna, mas graças à reinvenção e à inquietação da minha mãe, que era uma mulher que nunca pôde frequentar uma escola um único dia, assim como meu pai também não, mas ela sentia o desejo de levar os filhos para estudar. Ela sabia que, ela dizia para o meu pai, vamos para a cidade, ou pelo menos mais perto da cidade, para levar esse menino para estudar, porque senão vão se criar como bicho no meio do mato, sem ver gente, sem estudar, sem ter conhecimento. E aí, eu tinha 3 anos e meio, pude mudar para um sítio mais próximo da cidade, e com 6 anos, 7 anos, já estava entrando na escola, apesar de todas as carências, mas pude estudar. Essa foto aqui, já morando numa casa de tijolos, com bastante prosperidade, olha só quanta mudança, quanta reinvenção, mas eu sou esse aí que vocês estão vendo da barriguinha sensual de fora. Essa sensualidade ainda não era para conquistar as meninas, tá? Era fruto de um fenômeno curioso que acontece em casa de pobre. Minha mãe ganhava roupa usada e dava para o mais velho, que passava para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e assim por diante. Na verdade, pobre não troca de roupa, a roupa é que troca de pobre. Então, assim, começa do mais velho e vai passando por diante. Então, isso é engraçado a gente contar, mas era exatamente essa a circunstância, porque aqui o meu pai já tinha feito um esforço, tinha construído uma casa de tijolos, mas nenhum dos filhos tinha roupa nova. Essa roupa foi comprada para essa criança. Então, a gente tinha roupas usadas que a gente ia passando de um para o outro. Aí, mais uma foto de família, que teria histórias e mais histórias para contar. Aqui está o primeiro ferro de passar elétrico que eu já vi. Isso, gente, foi um evento da minha casa, quando minha mãe chegou em casa com aquele embrulho, abriu, colocou em cima da mesa e disse que nunca mais precisava brasa para passar roupa. E eu fiquei me perguntando, o que deu? Como é que vai passar uma roupa sem brasa? E aí ela disse, olha, só ligar isso aqui, esses 2 ferrinhos, aqueles 2 furinhos da parede, vai funcionar. Os 2 furinhos eram uma tomada, tá? E aí ela ligou, você acredita? E o troço esquentou. E aí eu pensei, uau, estou livre, porque eu tinha um emprego, eu era um abanador de bunda de ferro. Quem já viu um ferro de passar, sabe que ele tem um buraquinho atrás, tem que ter uma pessoa abanando para a brasa ficar sempre acesa. E aí eu pensei, estou livre agora, é minha carta de alforria. Quando a gente pensa que não pode piorar, sempre pode. Minha mãe disse, agora você vai ajudar o seu pai na roça. Tudo bem que os 2 empregos não eram remunerados, eu perdi um emprego na sombra, no bem bom, e ganhei um no meio do sol. Então essa é a realidade que esse maldito ferro veio trazer para mim, né? Mas tudo bem, isso faz parte da vida. Mas teve um episódio que eu digo que foi o encontro com o ET, que ajudou a mudar a minha vida. Eu devia ter 9 ou 10 anos, Monsenhor Tabosa devia ter 2 ou 3 mil habitantes, que hoje, 52 anos depois, já tem, ainda tem 16 mil habitantes. Então tinha pouca gente, mas tinha um médico de lá que tinha ido morar na Europa e trouxe um amigo dele, um alemão, e eu achei muito curioso. Meu pai tinha uma bodeguinha, um botiquinzinho que vendia pinga, mas era um lugar bem bonito, uma paisagem bem legal, e esse médico levou esse alemão para tomar uma pinga com ele lá nessa merceariazinha do meu pai. E eu achei muito curioso aquele cara não saber falar. E eu perguntei para o médico, doutor, por que o seu amigo não sabe falar? Ele disse, ele sabe falar. Eu disse, ele não sabe falar. Ele disse, ele sabe falar. E ficamos ali teimando até que o médico resolveu se render e disse, é porque ele fala outro idioma. Aí eu disse, o que é idioma? Aí ele disse, cara, é como as pessoas de outros países falam. Eu disse, o que é país? Ele disse, é o seguinte, a terra é redonda. Cadê o Jack? Está aí atrás ainda? Eu acho que ele já saiu, né? Ah, está aqui. E aí, Jack, olha só, eu comecei a me comunicar com a sobrancelha. Eu baixei logo a sobrancelha, assim, baixei um canto, subi o outro, comecei a olhar para ele assim de lado. Que história é essa terra redonda?
Porque essa terra é redonda, eu não acreditei coisíssima nenhuma. Porque na minha concepção, tudo que eu conhecia, o universo era a terra, era essa pizza zona que você vê, tá, gente? Era como uma pizza e o centro dessa pizza estava a grande cidade de Monsenhor Tabosa, onde eu morava. O centro do universo. Deus tinha criado o universo e eu estava lá no centro. Então, o Sol continuava girando em torno de Monsenhor Tabosa e da Terra. E Monsenhor Tabosa era o centro do universo. A minha concepção... Quase não sai de lá, pode ter certeza. Então, a minha concepção era a concepção religiosa, que meus pais, minhas tias, eu tenho um primo que é padre, uma tia que é freira, então tinham passado para mim, era o seguinte: pessoas boas, quando morrem, vão para onde? Para o céu, lá em cima, aquela coisa azulzinho, azul celeste, os anjinhos lá vão para o céu. E as pessoas que não fizeram coisas boas, quando morrem, vão para onde? E é mandar para Monsenhor Tabosa, bicho. De lascar, rapaz. Que é isso, rapaz? Então, vão lá para as profundezas do inferno. E a terra era aquela planície onde, se eu andasse em linha reta, eu só não sabia se era uma semana, um mês, 2 meses, mas se eu andasse sempre em linha reta, eu ia chegar no abismo do fim do mundo, onde, se eu insistisse, eu ia cair nas profundezas do inferno. Então, eu nem sabia que eu era terraplanista nesse tempo, tá? Então, nesse tempo eu era terraplanista. Essa história de terrinha redonda, como isso aí, ele me apresentou naquele ano, por volta de 1976, eu devia ter 8, 9 anos, eu não acreditei coisíssima nenhuma. Mas me ficou na cabeça ele me dizendo: olha, Rosier, a Terra é redonda e dividida em vários continentes. Cada continente é dividido em vários países. E cada continente tem uma característica diferente. Alguns estão em regiões mais frias, outros em regiões mais quentes. Tem lugares que as pessoas são mais brancas, tem lugares que são muito brancas, como esse rapaz, meu amigo, que o cara era lourinho dos olhos azul e branquelo, muito alto, cabelo douradinho. E eu não imaginava, nunca tinha visto um ser humano tão branco, adulto com cabelo cacheado daquele jeito, branquinho, amarelinho. E aí ele me diz isso, e eu botei na cabeça, cara, naquele momento, pela primeira vez, depois de muito duvidar, eu estabeleci um propósito. Quando eu crescer, tudo bem que eu não cresci muito, mas o tempo passou, pelo menos quando ficar adulto, eu quero viajar o mundo inteiro e eu quero conhecer essas pessoas. Eu quero saber se esse cara está falando a verdade. E aí, gente, imaginem, isso nunca mais, mas jamais isso saiu da minha cabeça. Mas uma coisa que até hoje eu provoco as pessoas é que ali eu entendi uma coisa: a gente precisa saber onde está e onde a gente quer chegar. Isso é fundamental. Um avião, por que um avião leva a gente de um lugar para outro? Porque ele sabe exatamente para onde ele está indo, qual é a distância, quanto ele precisa de combustível, quanto tempo, para planejar o pouso, para não ter outros aviões atravessando na pista, para pousar, para atrapalhar o pouso. Então, assim, é preciso a gente saber onde a gente quer chegar. E um mundo de gente, infelizmente, um mundo de gente está, se Deus quiser, eu vou fazer aquele evento. Se Deus quiser, eu vou comprar minha casa. Se Deus quiser, eu tiro aquelas férias. E se Deus quiser, eu fico olhando, cara, eu sei tanto quanto Deus sobre a minha vida. Se é uma coisa boa, eu tenho certeza que Ele quer. Eu não preciso perguntar para Ele. Eu sei que Ele já me disse. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que o Rafael faça aquele evento que vai gerar empregos diretos para 30, 40 pessoas, indireto. Imagina o que vai fazer, o que significa o impacto, quantos participantes. Aí, será que Deus quer? Ele quer, cara. Isso é uma coisa boa demais. Não precisa de ficar, se Deus quiser. E aí, qual é o meio de comunicação divino? Como é que Ele vai te mandar um fax, um telex? Então, a gente precisa parar de deixar o se Deus quiser e com fé nele, mas a gente aprender a planejar onde é que a gente quer chegar e aprender a se reinventar, porque o que eu fazia ontem pode ter sido com maestria, pode ter sido um sucesso absoluto, mas o que me trouxe até aqui não vai me levar para o futuro. Nenhum transporte nos trouxe até onde nós chegamos hoje vai nos levar para frente. Então, todo dia. Agora, o problema é que antes a gente vinha numa geração que passava 3, 4 gerações sem acrescentar quase conhecimento. Agora, a cada 2 anos, que dobra a quantidade de conhecimento produzido, e a tecnologia, então, que o diga, né? Como as coisas estão mudando e como estão mudando muito rapidamente. Mas a vida seguiu, depois desse encontro lá com o ET, depois de todos esses questionamentos. Eu passava de uma criança muito pobre, morando no interior do Nordeste, um agricultor, um retirante da seca, e a vida segue. E aí, gente, eu com 12 anos, eu tinha tido o currículo possivelmente mais rico do que cada um de vocês quando tinham 20 ou 30 anos. Porque eu já tinha sido vendedor de pipoca, vendedor de picolé, vendedor de banana na feira, agricultor, cuidador de bezerro, cuidador de galinha e até gerente de um cabaré, acreditem. Com 11 anos eu fui gerente de um cabaré. O meu irmão era carteiro no interior, um carteiro nos anos 70, era rico, ele conseguiu comprar um cabaré
E aí, como ele trabalhava durante o dia e estudava à noite, aí ele disse, olha, todo dia tu vai abrir 6 da tarde, fica lá até as 10 da noite, quando eu saio da escola. E aí a minha mãe religiosa, se soubesse, ela amaldiçoava ele, matava ele, não sei o que faria. Mas ele virou para minha mãe e disse, olha, mãe, eu comprei um barzinho, então o que eu vou fazer? Como eu só saio da escola às 10 da noite, já vai estar movimentado, então o Rosier vai ficar lá de 6 às 8 da noite, às 10 da noite, quando chegar às 10 horas ele vai para casa. E assim, imagina, gente, você não tem ideia as histórias que teria, eu sem entender nada, porque que tinha umas moças, umas clientes que sempre apareciam lá, e podiam beber lá atrás, eu só podia servir no balcão, não podia ir lá para trás, era uma história, gente, imagina que currículo eu tinha com 12 anos, gente, era um currículo, mas eu tive que me reinventar muito, porque aquela cidadezinha maravilhosa, que eu adoro, que hoje eu tenho negócios lá também, ando lá, tenho chácara, tenho casas lá, mas que não é o lugar que eu queria viver, não é o lugar que eu queria para sempre. E eu tive que me reinventar, porque não foi fácil. Meus pais muito pobres, e eu nunca tinha saído de Monsenhor Tabosa, mas eu disse, eu quero algo mais, eu quero estudar, eu quero sair daqui. E aí vem desafios e mais desafios, gente. 1985, em janeiro, foi a minha partida de Monsenhor Tabosa, quando eu vim para Fortaleza. Primeiro grande desafio foi, e eu vou falar disso mais na frente, foi sair do bando. Que o bando para acabar com a vida de muita gente. Você não tem ideia o que significa sair do bando, porque quase sempre a gente quer estar no bando. Ok, gente, é muito bom se associar, o Sim Eventos que o diga, e todas as associações, é muito bom a gente se associar. Não estou dizendo que não deve estar num bando para a gente ganhar poder de barganha e experiência, mas cada um tem que ter a sua individualidade, o seu próprio caminho, cada um fazer evento do seu jeito, ter o seu nicho de mercado, o seu público, porque quando eu começo a querer fazer o que o Rafael está fazendo, eu vou atrapalhar a vida dele para desgraça, não vou ter sucesso nunca, mas até eu quebrar e sair do meio, eu já infernizei pra caramba a vida desse cara, que está fazendo tudo direitinho, ou pode ter sido a Enid, ou sei lá quem que eu vou infernizar, mas gente incompetente, querendo ser o outro, só atrapalha o outro e não ajuda a si próprio, então a gente tem que ser a gente mesmo. E aí na época, o caminho que eu encontrei foi fazer uma seleção num colégio agrícola, aqui em Pacatuba tinha uma escola técnica agrícola, só que a dificuldade, gente, normalmente era de 800 a 1.000 alunos candidatos a 40 vagas no internato. Imagine um menino vir de Monsenhor Tabosa, 1985, e passar numa seleção dessa. Só eu sei o que eu fiz. Passei 2 anos estudando em casa, não tinha cursinho, não tinha reforço, não tinha nada, não tinha outro caminho, estudando dia e noite sem parar. Todo o tempo que eu tinha, quando não estava na roça trabalhando, eu estava estudando, e a família toda, os próprios irmãos, você está maluco, cara? Onde é que tu vai chegar? Tu vai ficar doido de tanto estudar. Eu disse, não, cara, porque eu quero alguma coisa. Já que a minha herança, dividir essa casa de taipa aqui por não sei quantos filhos, não dá muita coisa, só tem um caminho, estudar. E eu estudei. E eu acho que a misericórdia divina, até hoje eu tenho documentado, quando saiu a relação, na época era igual ao vestibular, quando saía a lista nos jornais, né, dos classificados, de 900 e poucos alunos, eu fui o 13º colocado. Não sei nem como é que eu consegui aquilo ali, mas enfim, o fato é que eu venho para Fortaleza, passei 3 anos estudando num colégio agrícola, e aí a vida segue em frente, e aí em 1997 teve um outro grande passo, uma grande mudança, porque eu concluí o colégio agrícola, quando concluí eu disse, olha, tem um outro passo que eu quero mais. Vindo para cá, eu fui descobrir que existia algo mais. Eu achava que, em Monsenhor Tabosa, quando eu saí de lá, gente, eu tinha terminado a 8ª série. Eu tinha me formado, tinha feito o nível máximo. Sabe alguém que faz um pós-doctor? Você pode ter 2 pós-doctor, mas não tem pós-doctor, né? Então, eu tinha feito pós-doctor, era tudo que existia. Eu tinha estudado, tinha me formado, uma festa de formatura, aquela coisa bonita, pedido emprestado um paletó que era grande, vinha bem aqui, quase no meio da canela, parecia um pinguim, mas é o que tinha encontrado, enfim. Aí venho eu para Fortaleza, faço a escola técnica agrícola, eu disse, não quero mais. Descobri que existia faculdade, eu quis fazer faculdade. Novamente, vou me reinventar com muitas dificuldades. Eu lembro, na época do Geo Estúdio, terminei a escola técnica em 88, final de 87, e aí como é que eu vou entrar na Universidade Federal do Ceará, na época que o vestibular era um sistema de somatório. Alguém aqui lembra do sistema de somatório? Lembra, Marcos? Tu lembra do somatório ainda? Na UFC? Quem mais lembra? Você lembra? Era criminoso, cara, era horrível. Você tinha 8 alternativas, se tivesse 3 corretas, você marcasse uma errada, perdeu tudo. Esquece as que você marcou correta. É melhor fazer meio correto, 1/3 correta, mas se marcar uma errada, perde tudo, era muito difícil. Como é que eu vou entrar numa universidade federal? Eu queria fazer agronomia. E eu comecei a me perguntar, disse, cara, só tem um jeito. Tira a vergonha de lado, bota a humildade na frente e pede. Eu fui bater na porta do Colégio Geo Estúdio, fui pedir uma bolsa. E eu consegui, aí primeiro, para conseguir descobrir quem é o dono da escola, foi uma dificuldade, mas quem procura,
Acha. Eu comecei a procurar, eu descobri que uma colega minha, a mãe dela, era amiga do Manuel Veras, ex-deputado Manuel Veras, que na época era um dos sócios do GEL e trabalhava de dentista no estado também. E aí eu pedi, onde é que ele trabalha? Qual é o horário do expediente dele? E eu dei um jeito de conseguir uma agenda e fui lá. E disse, olha, doutor, eu não tenho nenhum dinheiro para lhe pagar a escola. E contei a minha história, de onde eu vinha, o que eu queria fazer da vida. Eu disse, agora eu só lhe peço uma coisa, me deixe estudar lá. Me deixe estudar lá um semestre, talvez até precise de um segundo, me deixe 1 ou 2 semestres, no outro turno eu faço o que você quiser, eu limpo o banheiro da escola, eu cuido da biblioteca, eu vou varrer as salas, me dê um emprego, porque esse emprego, eu só quero fazer uma permuta, só um escambo, você deixa eu estudar e eu faço alguma coisa, e assim a gente fez. E no meio do ano eu fiz vestibular para a UFC, onde eu não tinha nenhuma esperança de entrar no primeiro vestibular, que eu fiz em julho. Eu disse, mas eu vou conhecer a prova, quem sabe do final do ano eu tenho alguma chance. Resumindo, eu fui o 24º colocado na UFC. Só Deus sabe, porque para mim acho que foi um anjo que, como sempre, quando a gente dá o melhor da gente, o universo conspira a nosso favor. Olha o que meu amigo estava falando de comunicação, gente. Só 7% é conteúdo, o resto é o quê? É o tom de voz. É a expressão corporal, ou seja, o poder da vontade, o poder da sinceridade, o poder da honestidade. Eu digo sempre, o que eu vejo de gente reclamando porque não tem dinheiro e para de falar de dinheiro, porque pobre é aquela pessoa que só fala de dinheiro do que não tem de dinheiro, e o dinheiro que ela não tem atrapalha o futuro que ela pode ter, mas ela consegue atrapalhar com o dinheiro que ela não tem, porque ela só fala e deixa de fazer porque não tem dinheiro. Não é o dinheiro, é você dar o melhor de si que o universo começa a conspirar. E em 88, eu entro para a agronomia, fui colega do nosso ex-governador, Camilo, estudamos juntos. Fiz 5 semestres de agronomia, no 5º semestre tive que trancar, não podia, meus pais estavam fazendo um esforço muito grande, não conseguiam mandar comida para mim, para me sustentar. E eu tive que trancar a agronomia, que era dedicação exclusiva, e eu fui trabalhar, cuidar da vida, e aí a vida segue. Em 97, estava eu casado, já tinha passado 4 anos viajando, trabalhando como vendedor, viajando do Ceará e Rio Grande do Norte, depois abri uma loja de imóveis, uma fábrica de imóveis, e em 1997 eu quebrei, mas sabe aquela quebra, quando você quebra em 10 pedaços e perde uns 3, aqueles do meio, que não dá mais para emendar de jeito nenhum, foi como eu quebrei num negócio, fiquei devendo só a 2 credores, a Deus e o mundo. E aí eu comecei a me perguntar, e agora, cara? E agora? Não é possível. Não é possível que alguém venha para cá só para sofrer desse jeito. Eu mereço ter uma vida boa. Eu mereço, eu sou trabalhador, sou bonzinho, sou até cheirosinho, sou um cara cuidadoso com a vida. Eu tenho que descobrir alguma coisa, e eu tenho que descobrir, agora. Já quebrei um negócio, papoquei muito feio, eu tenho que abrir um outro que eu realmente me sinta bem, que eu encontre prazer. E em 1997 eu abri a Trilhas do Brasil, a primeira agência de viagens especializado em turismo de aventura do estado do Ceará. Nem eu sabia o que aquilo ali significava, mas eu queria alguma coisa, primeiro, que eu gostasse de fazer. Eu acho que a primeira coisa, por conta da comunicação que meu amigo tanto trouxe, porque quando a gente faz algo que a gente gosta, cara, vem o brilho no olho, cara, é diferente, mas faça a gente vender aquilo que está dentro da gente, do que ficar tentando vender aquilo que a gente nem comprou, porque a gente não consegue vender o que a gente não compra. E aí eu toco esse negócio, mas eu só descobri mais na frente que cometi um pequeno erro, mas foi bem pequeno, não foi tão grande. É porque o que eu queria abrir, na verdade, era uma empresa de consultoria, porque eu queria levar as pessoas a se aventurar, experimentar uma aventura grande e começar a refletir sobre a vida. Isso foi em 97. Em 98, eu estava fazendo consultoria, vendendo treinamento vivencial, mas a natureza da minha empresa era uma agência de viagens. E aí eu tinha algumas dificuldades em algumas situações, eu tive que abrir a consultoria, que tenho até hoje, a TBC Consultoria, e aí a vida segue. Mas aconteceu um episódio, eu tinha 28 anos na época, quando eu comecei esse negócio, aí sim, eu comecei a me encontrar. Mas 2 anos depois, eu disse, eu estou me encontrando, mas ainda não cheguei no eixo, não estou ainda fazendo exatamente o que eu quero. E aí um belo dia me veio aquela imagem do molequinho de 9 anos, que tinha estabelecido um propósito inconsciente, não sabia nem o que era propósito, nunca tinha ouvido falar dessa palavra, mas tinha prometido para ele mesmo que um dia ia viajar o mundo, conhecer o mundo inteiro, para saber se realmente aquele cara estava falando a verdade. E aí eu comecei a me perguntar, cara, eu não estou satisfeito ainda plenamente, mas eu acho que eu já estou no caminho, é esse o caminho. E aí, acidentalmente, andando numa livraria, eu vi um livro chamado 7 Picos. E aí, na época, eu já estava escalando rocha, lá em Quixadá, naquele friozinho de Quixadá, onde durante o dia a temperatura chega a 40, 42, o urubu voa com asa e se abana com a outra, né? Então, eu escalava em Quixadá, rocha.
E aí eu encontro um livro, Sete Picos, um livro escrito por um magnata texano, o Dick Bass. O Dick Bass era um magnata do petróleo, um cara riquíssimo, mas eu acho que dos ricos que eu conheci do mundo, acho que de todos, nenhum é tão bom vivant como ele. O cara sabia viver, o cara sabia aproveitar a vida. E foi o primeiro homem na Terra a viajar os 7 continentes escalando montanhas. Ele viajava muito e um dia veio essa loucura. Eu quero ir no cume de cada uma das maiores montanhas do planeta. Se preparou e foi o primeiro cara. Na hora que eu vi aquele livro, alguma coisa bateu assim no meu coração, e eu fui vendo, só anos e anos depois eu fui descobrir, cara, eu não sei se eu persigo as montanhas, se as montanhas me perseguem, porque eu morava em Monsenhor Tabosa, onde está a montanha mais alta do Ceará. Vim morar em Pacatuba, no colégio agrícola, quando eu saí de Monsenhor Tabosa, no pé da montanha, novamente, a Serra da Aratanha. Meus melhores amigos eram de Quixadá. Eu disse, rapaz, é um engodo, mas não importa, eu e as montanhas nos entendemos bem. Quando eu vi aquele livro, aí eu comecei a me perguntar, eu disse, cara, eu acho que esse livro quer me dizer alguma coisa, mas eu não estava entendendo ainda. Comprei o livro, levei para casa, comecei a ler. Quando eu comecei a ler o livro, aí eu disse, eita. E aí eu lembro que um belo dia eu vi em algum lugar essa pergunta, que eu não sei quem inventou, mas eu acho muito feliz essa pergunta, que diz, será que o homem e a mulher, o adulto que você se tornou, na frente da criança que você era, essa criança vai sorrir de felicidade? Ou seja, será que a criança que você foi está feliz com o adulto que você se tornou? E aí eu comecei a me perguntar. Ainda não, mas eu estou no caminho. Só que agora eu tenho que acelerar nesse caminho. E aí, gente, eu tinha 27 anos. E eu comecei a reunir documentos para pensar no projeto Sete Cumes. E eu comecei a estudar 1 livro, 2 livros, 3, 4, 10, 20 livros. E aí eu comecei a ler sobre montanismo, ler para valer. E aí, gente, foi quando eu finalmente, com 34 anos, eu defini, na verdade eu publiquei o que eu já tinha decidido bem antes, mas com 34 anos eu convoquei a imprensa cearense e disse, eu vou escalar a maior montanha de cada continente. E aí vocês imaginem, os jornalistas olharem para mim, e aconteceu um episódio bem curioso. Uma pessoa muito amiga, talvez meu melhor amigo, foi me visitar numa sexta-feira e me ofereceu um psiquiatra. Gente, não é força de expressão. O cara foi na minha casa numa sexta-feira e eu feliz e contente, eu tinha sido capa do Diário do Nordeste, Jornal Povo, estava em todos os canais de TV e eu feliz e contente, consegui barulho para valer, cara, vai facilitar captar algum recurso para esse projeto. E o cara chega na minha casa e diz, cara, vem cá. Ele primeiro passou uma meia hora sem conseguir olhar para a minha cara e eu não estava entendendo qual era a dele. Quando ele finalmente desembuchou, conseguiu falar, ele olhou para a minha cara e disse, vem cá, quem tu conhece aqui no Ceará que já escalou os 7 cumes? Eu disse, nenhum cearense fez isso. Ele disse, quem tu conhece aqui no Nordeste brasileiro? Não, nenhum nordestino escalou os 7 cumes. Ele disse, no Brasil? Eu disse, nenhum brasileiro até hoje conseguiu escalar os 7 cumes. Aí ele virou para mim e disse, e tu está achando que vai escalar? Aí, bicho, naquela hora, depois da terceira pergunta, depois de muito apanhar, a gente reage, né? Aí veio uma energia que veio lá do dedão, passando por todas as regiões que você possa imaginar, e chegou em cima e disse, cara, eu não estou achando, porque a astrologia não é ciência exata, e eu trabalho com planejamento, eu vou escalar os 7 cumes. Eu vou escalar os 7 cumes. Mas ele, insatisfeito, ele virou para mim e disse, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para minha esposa. Aí eu até perguntei para ele, você não viu? Porque primeiro ele perguntou, cara, aquela ideia das montanhas, tá? Eu disse, tá, eu estou orgulhoso. Eu disse, você não viu no jornal? Ele disse, vi. Eu vi sim, eu estou com os jornais lá em casa. Inclusive, minha esposa tem um primo que é psiquiatra, nós já conversamos com ele a respeito do teu problema e ele está disposto a te ajudar sem te cobrar nada. Então, gente, o que isso quer dizer para mim? Eu acho que tem que dizer para cada um de nós que estamos aqui. Não espera, quando tu tem um projeto, não espera a aprovação do marido, da mulher, do namorado, da namorada, do sócio, ninguém. Meu amigo, se você confia no seu taco, se você tem esse projeto, está dentro de você, você acredita, você confia, você se preparou, é você que tem que acreditar, não tem que esperar a aprovação de ninguém, ninguém. Porque quando você tem um sonho, que você conta para alguém, e alguém vira, ai, que legal esse sonho, joga fora essa merda. É Ctrl+C, Ctrl+V. Sonho bom é o que assusta as pessoas. Quando eu chegar e contar para alguém, Rafael, eu tenho um sonho disso. Se o olho dele crescer, a sobrancelha subir, ele olhar, Rosier, eu digo, opa, esse sonho é dos bons, quando assusta as pessoas. Porque o resto é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, gente. O sonho bom assusta. Sonho que as pessoas já dizem, que legal, pode jogar fora. Pode jogar fora. Então, gente, a gente precisa ter essa coragem de se reinventar todo dia. Todo dia se reinventar. E por falar em reinvenção, gente,
eu queria trazer essa máquina maravilhosa, esse aparelhinho, só para a gente ter uma ideia, para a gente refletir, que hoje a gente chama isso de telefone. Não é um telefone, é um erro chamar isso de telefone, né, gente? É um erro. Quando a gente olha a quantidade de material que a gente trouxe para dentro, lembra aquele scanner de mesa que a gente tinha? Foi aqui para dentro. E aquele rádio foi ali para dentro. Nosso relógio, a câmera filmadora, a TV, o fax. Olha só, o Rafael não, o do Rafael ainda está lá fora, né? O do Rafael ainda está lá fora. Aquelas fitas cassete, nossa máquina de escrever, os nossos livros, aquele GPS que a gente usava para não se perder, máquina fotográfica, o telefone, e aí a gente ia tão longe, a nossa bússola, e quantos outros equipamentos que a gente trouxe todos aqui para dentro. Gente, para mim é o melhor exemplo de reinvenção. Como é que um miserável, um ser humano, vem me dizer, mas há 25 anos, gente, 25 anos é só memória, não serve mais nada, absolutamente nada de 25 anos, de 20 anos, porque eu estou fazendo hoje. Nada. Gente, acreditem, até a posição, me perdoe, mas todo mundo é adulto aqui, eu posso falar, né? Até a posição de cagar, descobrir que está errada. Gente, eu não estou brincando, procurem na internet. Tem pesquisas, um pesquisador americano, um estudioso, ele publicou que a posição correta é que o camponês faz acocorado, o ângulo da perna, o ângulo da coxa com o estômago. A posição que a gente faz confortavelmente sentado, com 90 graus no joelho e no quadril, está errado, aumenta o câncer do colo. Então, o que é que eles estão orientando? Hoje já vende essas peças, você coloca o pé para levantar o pé e manda você inclinar o corpo para frente. Resumindo, até a posição de cagar mudou, gente. A gente descobriu que está errado. Não sou eu que não estou dizendo, não, são cientistas. Parece brincadeira, né? Mas para a gente ter uma ideia como essa tecnologia toda que a gente acha que tudo é bom em tecnologia, nem tudo. Tem atrofiado tanto, daqui a algum tempo o ser humano vai ser um bicho do dedão desse tamanho, só para mexer, para tacar o dedo assim na tela, né? O pescoço todo inclinado, daqui a pouco a gente está ficando todo mundo corcundo, né? Não é assim? Isso é o futuro. Nem tudo é bom, nem tudo que vem com tecnologia nesse pacote é bom. A gente precisa ter cuidado e fazer as escolhas do vídeo do meu amigo. A gente tem que fazer escolhas, porque senão, se eu for comprar todas as escolhas dos outros, eu estou ferrado. Vou explodir de Coca-Cola antes da segunda quadra. Enfim, mas o melhor de tudo que veio aqui para a gente, que ali é só o começo, gente, é quando vem os melhores softwares de gestão. A gente administra a nossa empresa à distância. A gente vê o mundo, investe na bolsa de valores, compra, vende ações, se comunica, faz tudo. Quanta coisa que tem, gente. Quanta coisa maravilhosa. E ele não para de evoluir continuamente, gente. Não para. E não vai parar nunca. É uma corrida sem linha de chegada. E se a gente perguntar, qual é a matriz da reinvenção, gente? Vocês sabem qual é a matriz da reinvenção? Jaco, acho que se você tivesse visto a minha apresentação, eu tivesse visto a tua, a gente não tinha casado tão bem. Olha o que eu botei aí, gente. É aqui, gente, é aí que está, não é no banco, não é no bolso dos ricos, não é num cheque, não é na conta corrente, não é num cartão de crédito, é aqui que está toda a matriz. Se a gente não aprender que todo o poder está aqui, vocês imaginam a minha situação, gente? Como é que um coitado, por que o pessoal se assustou? Por que tanta gente se assustou? Um dia um jornalista perguntou para mim, vem cá, Rosier, tudo bem, eu vou publicar tudo que tu disse, mas tu sabe que nada disso tu vai fazer, não sabe? O cara falou na cara de pau, a imprensa não importa. Quanto mais sangue espirrar, melhor para eles. Então, é a notícia, vou publicar. Agora, eu não acredito, tu vai fazer nada disso. O cara disse, eu tenho certeza que tu não vai. Eu disse, cara, por que você acha? Ele disse, me diz uma coisa, Rosier, tu está maluco, tu está dizendo para o mundo inteiro, está publicando, vai ficar em todos os portais do mundo inteiro, que tu prometeu que ia escalar o sétimo. E se tu não conseguir? Eu disse, porra, tu é muito pessimista, cara. E se eu conseguir? E que eu estou trabalhando para conseguir, eu vou conseguir. Olha como nós somos pessimistas. Agora, por que as pessoas olharam para mim, família, amigos, os melhores amigos foram lá me oferecer um psiquiatra? Porque as pessoas estão olhando só pensando em dinheiro. Porque naquele momento que eu convoquei a imprensa, eu disse que ia escalar os 7 cumes, eu estava na categoria de imortal. Eu era imortal porque eu não tinha onde cair morto, tá? Não é por Academia Brasileira ou Cearense de Letras, não. Era porque eu não tinha onde cair morto, gente. Eu andava no Escort Hobby 1.0, com 10 anos de uso, 100% financiado. Nem sei como é que um banco é tão irresponsável para financiar um carro, cai nos pedaços daquele. Pagava aluguel de um apartamento de 42 metros quadrados. Chegava o fim do mês, eu lembrava daquela música do Zeca Baleiro, que ele diz, pior que o fim do mundo é o fim do mês. Porque no fim do mundo não fica conta para pagar ninguém, mas no fim do mês, meu amigo, é conta. Eu tive que aprender a negociar e calar a boca de gente, porque era tanto credor que dizia, fala baixo, senão tu não entra no sorteio.
Tem 20 contas para vencer, só vou pagar 10. Senão você nem entra no sorteio. Fale baixinho, tá? Então, eu tive que aprender a negociar, gente. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Agora, eu tinha na cabeça o que precisava. Crenças positivas, valores e atitude. E quando o ser humano tem isso, é a cabeça, é a nossa cabeça que tem que aprender. Essa negociação toda, tudo isso aí, muita gente sabe instintivamente, sem nunca ter, porque o universo é muito sábio e traz, às vezes, essa carga de conhecimento. Inconscientemente, as pessoas vão aprendendo a fazer isso. E eu aprendi a negociar, primeiro comigo mesmo, e para aprender a negociar com outras pessoas. Porque, gente, só para se falar do Everest, foram 3 expedições. Cada uma custa $100 mil. E a gente está falando, eu não estou falando de um evento que eu vou botar 100, 200, 500 pessoas no auditório, não, gente. Estou falando de um evento que eu vou realizar o meu sonho e eu ainda pego um outro bobo lá do outro lado para patrocinar o meu sonho. E o cara ainda faz isso sorrindo, tem que fazer feliz, porque senão o cara não vai querer tirar dinheiro do bolso. E eu consegui fazer isso. Aí você pergunta, por quê? Pelos meus olhinhos verdes? Com certeza não foi, não é por isso. Não foi por esse motivo. Agora, o que eu mostro? Eu faço questão de mostrar isso aqui. No ano 2000, gente, foi quando eu comecei, quando eu botei na cabeça que eu ia escalar os 7 cumes. Aí eu espera aí, os 7 cumes é lá para frente, mas eu tenho que fazer pelo menos o meu planejamento de 10 anos. E aí, quando eu fiz o planejamento de 10 anos, eu pensava que os 7 cumes vinha muito mais na frente. E aí eu fiz um planejamento, eu olhei 10 anos da minha vida e eu fiz, era essa setazinha. Então, esse é o meu planejado para eu realizar em 10 anos. Agora, eu tinha isso documentado tão bem, com tanta clareza, com tanta objetividade, e eu tinha tanto foco que eu olhava para isso várias vezes durante o dia. Era o tempo da agenda. Eu tinha isso datilografado e eu tinha uma agendinha que tinha aquela cópia, todo dia eu olhava, rasgou o cantinho, tanto dobrar, desdobrar, mas meu sonho é esse aqui, eu quero fazer isso, isso, isso. Mas nem sempre as coisas saem de acordo com o planejado, né, gente? A gente planeja e as coisas acontecem de outro jeito. E para mim foi a mesma coisa. Olha o que aconteceu. No fim de 5 anos, quando eu olhei para trás, eu disse, caramba, bicho, eu tinha feito o dobro do que eu queria fazer em 10, eu tinha feito em 5. Eu estava numa velocidade 4 vezes maior. O que isso me diz? Que nós todos, quando eu digo todos, a grande maioria da sociedade é medíocre. Não acredita em si mesmo. Está sempre medindo, está sempre se medindo com alguém, e muitas vezes alguém que é pior do que a gente. Vocês já viram alguém que comete um erro, e quando alguém lhe chama a atenção, o que ele diz? Não, mas não sou só eu. Já viram isso? Como se isso te elevasse de alguma forma, que eu não sou só eu. Então a gente tem que acreditar mais na gente mesmo. Tem que ser mais ousado, porque a gente pode muito, mas muito mais do que o que a gente vem fazendo. E a gente não vem acreditando. Agora, ponto número 1 para tudo, gente. Sai do bando. Sai do bando. Se eu pudesse deixar só uma frase na cabeça de cada um, assim, sai do bando. Porque no bando tu não vai conseguir se destacar. Não tem como, você tem que sair do bando, porque quando a gente olha a multidão de gente assistindo os Big Brother da vida, novela e outras porcarias, a própria rede social, como diria a dona Magda do Sai de Baixo, é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 legumes. Porque, por um lado, pode ser muito bom, se a gente souber usar, mas o que tem de gente boa, que está passando o dia com a cara enfiada num celular, só vendo besterol, vendo TikTok e outras coisas mais, e a vida está passando, tu está só ficando mais velho com o pescoço torto, e a vida está passando. E como tem gente assim? E como tem? Eu não estou falando só da meninada de 15 anos, não. Tem uma meninada aí de 45, de 60, e até mais, que ainda era para estar trabalhando, produzindo, porque a vida ainda não está estabilizada, não está tranquilo, e está perdendo tempo com isso. Como tem, gente? Agora o caminho só tem, eu não vejo outro. Sai do bando. Ah, vai dar dor de cabeça? Vai, gente, vai dar dor de cabeça, com certeza. Mas você acha que quando eu anunciei que eu ia escalar os 7 cumes do planeta Terra, eu não tive dor de cabeça, gente? Tive, com certeza. Foi muito difícil. Primeiro, não ter nenhuma referência no estado do Ceará, nenhuma outra pessoa. Agora, o que eu costumo dizer para todo mundo é o seguinte: a unicidade de um projeto é o primeiro passo para dar certo. Se eu quiser fazer evento, eu posso até olhar, estou vendo 2 figuras aqui, eu sou fã dos 2, Enid e o Rafael. 2 entidades, apesar de 2 meninos, mas são 2, eu diria assim, 2 gigantes no mundo dos eventos. Agora, se eu olhar para a Enid
e olhar para... Cara, eu vou ser a Enid ou o Rafael, eu me lasco do começo ao fim. Agora, se eu quiser aprender com eles as ferramentas, o caminho, as atitudes deles, isso é extremamente válido. Aí eu posso pedir até para eles, deixa eu fazer um benchmark, ficar uma semana lá contigo. Agora, se eu disser, eu quero ser a Enid, eu não tenho o jeito da Enid, eu não tenho o jogo de cintura da Enid, eu não tenho o conhecimento da Enid, eu vou só fracassar de verde e amarelo, vou me ferrar. Então, não queira ser o outro, não queira ser o outro, seja você, saia do bando e seja você, aquela figura que é única e irrepetível, é o único caminho do sucesso, apesar de todas as dificuldades que vão surgir, durante o projeto, gente, primeira coisa que aconteceu, um dos grandes desafios que aconteceu comigo, eu fui sequestrado por uma tribo selvagem na Papua Nova Guiné. Eu fiquei 40 minutos com a faca no pescoço, o cara me deu uma gravata e uma faca no pescoço, e negociando, só um detalhe, se você pesquisar, vai descobrir que a Indonésia é formada por mais de 13 mil ilhas e tem mais de 750 dialetos. Nenhum nativo consegue se comunicar muito bem com um de outra ilha. E foi uma eternidade, uns 40 minutos a negociação até me libertar. Isso é o preço que a gente paga por fazer algo diferente. Ter minha barraca coberta por avalanches, pegar um calo no pé de arrancar pedaço de couro desse jeito aí, gente. Porque a gente fala o lado romântico, o bom, né? Tu dá entrevista, vai no programa de TV, é reconhecido, mas o preço que a gente paga, passei por as duas maiores tragédias da história do Everest. Os 2 anos de maior tragédia, 2014, 2015, cada um com 19 mortos, estava eu lá. E sobrevivi. E ninguém vem me dizer aqui que foi sorte, porque só eu sei o que é. Eu sei o quanto eu me preparei para aquilo ali. Me preparei muito, não tem nada de sorte. Não tem, a não ser que você diga sorte, quem estuda até tarde e acorda cedo para trabalhar. Só isso, e mais nada. Aí, gente, dia 25 de abril de 2015, que já foi a minha segunda expedição para o Everest, eu fiz uma expedição em 2014, uma avalanche matou 16 pessoas, perdi 3 colegas da minha expedição, morreram mais 3 em outra circunstância, o governo do Nepal fechou a montanha, cancelou todas as expedições e ninguém vai para o cume. Imagina, e o cabeça chata nordestino, que passou anos e anos sonhando, já era a 7ª montanha, já tinha escalado 6, era a conclusão do projeto 7 cumes. E aí eu vi $100 mil meu ir para o ralo. Desses $100 mil não era todo o meu bolso, só metade, outra metade era de patrocinadores. Volto para o Brasil e na cara de pau, vou bater nas mesmas portas, meu amigo, estou voltando para o Everest. Você viu aí, né? Deve ter visto que eu não cheguei no cume, né? E preciso voltar lá, tal, enfim... Tu imagina vender um projeto desse, a cara de pau o cara tem que ter, né, Rafael? Tem que ser muito cara de pau, né? Passa óleo de peroba e vai, bicho, para pelo menos diminuir as rugas. E vai lá. Vendi. Faço uma segunda expedição em 2015 e olha o que acontece, gente. Isso aí, gente, foi dia 25 de abril de 2015, quando aconteceu o terremoto, o maior terremoto dos últimos 85 anos na Ásia. Ficaram mais de 10.500 mortos. E aí no Everest uma avalanche veio, varreu o campo base, deixou 19 mortos e mais de 50 feridos. Come on in my jacket. Come on in my jacket. Imagina só, gente, mais uma vez, o governo do Nepal fecha a montanha, manda todo mundo para casa, e eu venho para cá, e o que eu escutei ainda de piada, o que eu escutei de... Você não tem ideia. Era pessoas que viravam para mim, tanto mandavam mensagem, eu me encontrava, Rosier, você é um filho de Deus abençoado, Deus te deu 2 livramentos muito grandes, não volta para o Everest, já te deu uma mensagem, é para tu não voltar, se tu voltar tu vai morrer, não faz isso. Outros, teve uma matéria comigo na Folha de São Paulo, e aí, bom, eram os comentários, alguns que eu vi, eu aprendi a não querer mais ver matéria nenhuma comigo, nenhuma, não gosto de ver. E aí, numa matéria, eu sei que dessa vez eu fiquei 2 dias arrasado. Tinha um cara lá dizendo assim, só pode ser um riquinho que está sobrando dinheiro, ele está procurando a morte, tem que morrer mesmo. Esse desgraçado, ir 3 vezes para o Everest, podia estar viajando, podia ir para Miami, podia ir para Bahamas, podia ir para Orlando, para quantos lugares no mundo afora aí, está indo para onde? Para o Everest, procurar a morte, tem que morrer. Cara, mas eu vi cada situação, tudo que você possa imaginar, mas passei 2 meses que eu não conseguia enxergar, eu diria assim, 2 meses de completa escuridão, que eu não consegui me reinventar nesse período, e como é que eu vou bater na porta de um parceiro pela 3ª vez? Porque o cara vai dizer, porra, cara, eu não sei qual é o olhar, e depende do copo, meio cheio, meio vazio, ele pode dizer assim, pô, tu é muito azarado, tu foi nas 2 maiores tragédias do Everest, tu estava lá,
E eu tinha outro lado. Eu digo, cara, eu sobrevivi às 2 maiores tragédias da história do Everest. Eu sou um cara de muita sorte ou de muita competência, porque eu não sobrevivi por sorte, não. Sobrevivi porque eu me preparei, eu treinei, eu estava completamente preparado para aquilo ali. Porque a gente treina para ser soterrado por uma avalanche. Não é que a gente não treina. É igual eu pensar, você não treina as pessoas para um evento, Rafael? Ou você pega a primeira... Alguém que... eu quero ser recepcionista. Se qualquer pessoa só botar uma roupa já é um recepcionista? De jeito nenhum, você treina para que as pessoas façam tudo com maestria, tem todo um treinamento, né? Assim também é para escalar uma montanha. Aí vocês podem, essa foto já é num helicóptero, passei 3 dias preso na montanha, fui resgatado no 3º dia. Eu digo, no 3º dia, os grandes homens sempre ressuscitam, né? Então eu também, no 3º dia, saí da montanha. Quando cheguei no campo base, o que eu encontro? Um cenário de destruição pleno, todas as barracas destruídas, perdi tudo que eu tinha lá, barracas, sacos de dormir, documentos, enfim, tudo. Gente, foi uma situação muito, muito complicada. Isso aqui era a plaquinha que tinha o nosso planejamento. Quando eu encontrei ela toda amassada, um notebook que eu tinha levado, tinha comprado 15 dias antes de sair do Brasil, foi esmagado também por avalanche, ficou só a pedaceira, enfim. É muito difícil. Mas, por incrível que pareça, uma coisa que eu aprendi bastante foram os quase da minha vida. E eu disse assim, os quase da vida e a reinvenção, porque foram montanhas que cada uma me ensinaram a me reinventar. O Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, na primeira expedição que eu fiz para ela, gente, eu voltei a 262 metros do cume. 262 metros do cume. Uma montanha que tem 6.962, gente. São quase 7 quilômetros, se fosse em distância. Eu voltei a 2 quadras. Você tem ideia, gente? Menos de 2 quadras. Depois, quando fui escalar o maior vulcão da Terra, a mesma situação. Eu voltei a 193 metros do cume, gente. Faltava, no caso dele, 2,8%. Quando eu fui escalar a maior montanha da América do Norte, que é o McKinley, está lá no Alasca, eu voltei a 63 metros do cume. Gente, matematicamente, como eu gosto de matemática e de gestão, eu fiz até essa planilha. 1,02% é o que faltava para eu chegar no cume dessa montanha. E eu tive que dar meia volta e voltar e encontrar um jornalista que me pergunta, Rosier, como é que você se sente fracassando tão perto do cume? E eu fico olhando, eu olhei para o cidadão e eu disse, me deu vontade de perguntar assim, quem será o fracassado nessa história, cara? Mas a gente não... Minha mãe me ensinou desde a infância, quem tem vergonha não faz, então não precisa falar nada, né? Eu disse, cara... E cada uma dessas montanhas eu tive que retornar mais uma vez. No caso do Everest, 2014 e 2015, cada um com 19 mortos. Então, essas 3 primeiras montanhas foram 2 expedições, o Everest 3. Mas até hoje não tem um projeto que eu tenha sonhado em fazer, que eu tenha olhado e disse, eu quero fazer isso aqui, eu quero chegar no cume dessa montanha, que eu não tenha chegado lá. Não tem nada. Pelo contrário, tudo que eu sonhava para a minha vida, as minhas melhores estimativas, eu superei em muito. Todo dia eu gasto um tempo danado agradecendo a Deus por tudo que eu conquistei. Mas é muito tempo que eu uso. E todo tempo que eu agradecer é pouco, porque eu tenho muito, muito mais que o que alguém precisa para ser feliz. E aí vocês perguntam assim, Rosier, e o medo? Porque as pessoas acham que eu sou um super-homem, que eu não tenho medo de nada, o cara que enfrenta o Everest, passou por as 2 maiores tragédias da história do Everest. Se eu lhe contar que eu tenho medo de altura, que eu nunca desci no Insano, vocês acreditam nisso? Beach Park é meu cliente, já fiz várias palestras, vários treinamentos para os monitores, estou sempre por lá, nas corridas do Beach Park, vou para a Correnteza Encantada, vou para vários brinquedos, mas o Insano, não, nunca desci no Insano. Quem aqui já desceu no Insano, levanta o braço aí. Vocês são um bando de doidos, gente. Vocês não têm juízo, vocês são loucos, cara. Pois eu nunca fui no Insano. Rosier, como é lidar com o medo? Gente, o medo é o pai da prudência. Quando a gente perde o medo, vira uma criança inconsequente. Eu não posso deixar que esse medo me paralise. Ele não pode me paralisar. Ele não pode ser maior do que ele, não pode passar à minha frente. Então, eu lido muito bem com o medo. E se um dia eu entender que é importante descer no Insano, eu vou para lá, passar uns 2 dias olhando toda aquela estrutura, estudar bem direitinho, calcular o vento, jogar um saco com o meu peso, vou fazer todos os cálculos, vou fazer todas as simulações, e talvez no 3º dia eu vou descer o Insano. Mas antes eu vou fazer os meus cálculos bonitinhos, que eu sou muito planejador, eu adoro a vida é muito boa, quem veio de onde eu vim conquistar o que eu conquistei, não pode jogar fora de graça. Mas o medo, gente, o medo é bom, o medo é pai da prudência, não é um problema, tá, gente? E quando você pensa em atravessar essas gretas de gelo, que muitas vezes tem 100 metros de profundidade,
e tem que atravessar nessa escadinha, que se você observar bem, são várias escadinhas emendadas com corda, gente. Olha aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escadinhas emendadas com corda, tem até 8. E quando você está em cima dela, ela começa a balançar. Se você olhar para baixo e ver aquele abismo, adeus mundo cruel, você vai tremer e vai cair. Aí você pergunta, como é que você faz uma coisa dessa? Faço igual o Chicó, mas o João Grilo, eu não sei como é, só sei que foi assim, né? Mas para ser assim, gente, eu montei uma escadinha exatamente igual a essa no quintal da minha casa, em cima do gramado, a 50 centímetros do chão. E eu repetia exaustivamente aquilo ali, ia e voltava, treinando. Quantas vezes eu ia para o quintal com a mesma roupa que eu usava na montanha, a mesma bota, uma mochila pesada nas costas para ter o mesmo cenário, e eu começava. Como tem uma bota com um grampo de aço embaixo, gente, e ela é de alumínio, aí faz um barulho bem estranho. Depois de meia hora de treino, minha esposa ia lá fora no quintal e dizia, Rosier, não está bom não de treino? Eu disse, não, só mais um pouquinho. Ela voltava mais meia hora, ela disse, até eu já cansei, tu não cansou? Eu disse, não, está tão divertido, né? E eu estava chato pra caramba, gente, mas não tem outro caminho. Se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que treinar, eu tenho que me preparar. Não tem conquista fácil. Eu nunca disse que é fácil escalar o Everest. É possível, inclusive é possível para qualquer pessoa. Eu gosto muito de mostrar uma foto que hoje eu não coloquei na apresentação, para não ficar muito longa. Um japonês de 80 anos escalou o Everest. Então, qualquer um que está aqui, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com 90 anos. Não, qualquer um que está aqui está muito jovem para começar a se preparar para o Everest. Só está com 70, tem 10 anos. Se tiver 60, tem 20 anos. Então, qualquer um pode. Fácil não é, mas é possível, tá, gente? É possível. E aí, quando fala medo, sabe o que é o meu maior medo, gente? É esse. É ver a vida passar e eu olhando assim, só por a frecha da porta. Esse é o medo grande. E tem muita gente que a frecha dessa porta é o computador, é o smartphone, e a vida está passando, cara. A vida está passando. É tão bom viajar, cara. É tão bom viajar. Essa semana eu descobri que eu estava com um problema sério, cara. Problema sério. Tinha uma passagem tão barata que eu estava vendo, não tinha mais para onde, cara. Eu estou com tanta passagem esse ano. Europa, Rio de Janeiro, São Paulo, agora Brasília, Argentina. O ano inteiro, gente, eu passo pelo menos 8 a 10 dias, todo mês viajando. Eu digo que isso é um problema bom, né? Conhecendo pessoas, lugares. Olha que maravilha, cara. Eu não tenho mais agenda para... Pô, mas estava tão barato, mas não tenho mais esse ano, não tem mais como encaixar viagem nenhuma. Estou com a agenda fechada assim, não tem mais como. Porque eu também preciso trabalhar um pouquinho, né? Não é só viajar, né? Viajar é bom, mas trabalhar também é maravilhoso. Então, era isso que eu não queria, era ver a vida passar e eu sentado apenas assistindo. Então, esse é um medo grande. Vocês conhecem esse rapaz? Um belo dia, esse rapaz me liga, me convida para ir para o programa dele. Não precisa dizer o quanto eu me tremi, né, gente? Primeiro que eu nem acreditei. Quando o telefone tocou, que eu atendi, aquela voz rouca, Rosier. Aí eu disse, sim, Rosier, o Jô Soares. É claro que eu, como tenho vários amigos que são promotores de eventos, e promovem shows de humorista, eu achei que era alguém me sacaneando, ligando para fazer hora e imitando a voz do Jô Soares. E ele falando comigo, Rosier, eu vi sua reportagem agora no Jornal Nacional, cara, que história bonita sua, eu queria lhe convidar para ter um papo. E eu, sim, tá certo. Eu todo reticente do outro lado, gente. O Jô falando comigo, eu reticente, porque eu achava que era uma piada, achava que era um trote, que era alguém brincando comigo, eu nem acreditava. Quando finalmente acreditei que era o Jô Soares, e no dia seguinte, uma pessoa da equipe dele me ligou para negociar a agenda, a data, que data eu podia ir, para mandar passagem, hotel, aquela coisa toda, que eu disse, caramba, bicho, vou para o Jô Soares. Sempre foi o meu sonho um dia conhecer o Jô. Nunca imaginei que um dia eu seria entrevistado, bater um papo com o Jô, assim, sendo transmitido para o mundo inteiro, nunca tinha imaginado. E aí, quando me veio isso, aí me veio uma ideia. Todo empreendedor é cheio de ideia. Eu disse, cara, eu vou levar um chapeuzinho de couro, a nossa marca registrada, de nordestino, de trabalhador da zona rural. Eu tenho orgulho de dizer que sou, vou levar o meu chapeuzinho de couro. E aí, daqui a pouco, me veio uma ideia na cabeça que disse para mim, Rosier, isso não vai dar certo, cara. Tu está no lucro ir para o Jô. Tu ainda está querendo levar teu chapéu de couro, isso não vai dar certo. Eu disse, realmente. E eu desisti da ideia. Aí daqui a pouco comecei a perguntar, quem foi que me disse que não vai dar certo? Baseado em quê? Pro modo de quê que não vai dar certo? Aí eu disse, não, cara, ninguém me disse que isso não vai dar certo. Eu tenho que ter coragem de tentar, pelo menos tentar. Vou levar sim, vou levar. No máximo ele vai mandar eu tirar o chapéu de couro, mas eu vou levar. E acabou. Depois que eu estava convencido de que ele, quando olhasse para a minha cara, com um brilho no meu olho, ele disse, ele vai deixar assim. Aí me veio mais uma ideia.
Cara, agora seria muito, muito legal, era o Jô também com chapéu de couro na cabeça. Nós dois, batendo papo, 2 nordestinos lá, batendo papo, cada um com chapéu de couro na cabeça. Aí, de novo, vem aquela ideia, isso não vai dar certo. Já passou por a cabeça de alguém aqui isso? Já, né? O pior é que todo mundo que está aqui, e os que estão lá fora também, já jogaram fora um monte de coisa que não tentaram. E aí eu fiquei de novo aquela briga, dá certo, não dá certo. Eu disse, cara, para com isso, perde tempo não, leva, tenta, e acabou. E aí, quando acabou a briga, vou eu para o Jô Soares, e o resultado... O que isso quer dizer para a gente? Eu tenho certeza que todos que estão aqui já deixaram para trás algum projeto, algum sonho, algum objetivo importante que vocês mesmos tinham vontade, criaram, pensaram e depois vocês mesmos jogaram no lixo achando, não, mas é bom demais para ser verdade, não vai dar certo e vocês não fizeram. Eu tenho certeza, e por que eu fiz questão de botar essa lâmina e contar essa história? Para que vocês parem e pensem. Da próxima vez que vocês pensarem em desistir, lembra, tenta, cara, vai lá e tenta. Pelo menos tenta, dá o melhor de si. E o papo foi tão bom que no ano seguinte ele me liga e estou eu lá mais uma vez, viramos melhores amigos de infância. Virei cliente. 2 vezes no Jô Soares. Então, gente, não deixem para trás, não deixem, tentem. Ah, mas pode ser que alguém olhe e eu vou passar por um ridículo. Está com medo, está com vergonha de não dar certo? Então, te acomoda logo no fracasso pleno de nem tentar. Só tem um caminho. Eu sei o que é isso, porque várias montanhas, eu cheguei aqui, fui recebido quase com... Meu pai que diz que o cara, quando é famoso, é recebido com banda. Às vezes é banda de tijolo, banda de telha, né? Pois eu também, algumas vezes eu quase era recebido aqui em Fortaleza com banda de tijolo, caco de telha, essas coisas assim, porque várias montanhas que eu não consegui chegar no cume da primeira vez, mas eu não desisti. Então é importante que a gente não deixe para trás um sonho que foi importante para a gente. Olha o que diz esse autor americano, Shizad Chamine, no livro A Inteligência Positiva, ele traz uma provocação. Porque só 20% das equipes dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Olha só, gente, na contracapa do livro dele, ele diz, sua mente é a sua melhor amiga, mas é também a sua pior inimiga, é a nossa mente. E aí eu costumo dizer o seguinte, a nossa mente mente. E se for para mentir, que ela minta para mim dizendo, Rosier, tu é o cara, bicho. Tu é o cara, estufa o peito, abre o ombro para trás, estufa o peito, bota teus 1,90 m para fora de felicidade, de satisfação. Tu é quase um Jack Chalmers para falar, cara, fluente, inteligente, tu é o cara. Tu tem que acreditar nisso, então é melhor acreditar em coisas boas do que ficar pensando, eu não sou essas coisas todas, e começar a fechar o ombro, começar a me trancar, ficar, o que vai acontecer, Jack, se eu começar a juntar o ombro aqui e baixar a cabeça? Vou me ferrar, cara, não vou para lugar nenhum. Então, se for para mentir, que minta positivamente. Que vocês são os caras e as caras do evento, que vão fazer sucesso, que vão chegar lá, que vão conquistar o que vocês querem. Então, acreditem nisso, porque é o grande segredo, que a mente mente, mas se for para mentir, a gente pode fazer ela mentir positivamente. Eu passei alguns bons anos da minha vida, que o meu ritual era, trabalhava 2 turnos, às vezes 3 turnos, quantas vezes, dava aula, fazia palestra até 10 da noite, saía de um evento 10 e 15 da noite, ia para casa, tomava um banho, corria para a beira-mar, ia correr, ia para a academia, fazia alguma coisa, e aí chegava em casa, depois de tomar um banho, eu olhava para uma imagem, que é exatamente essa que vocês estão vendo, que é o cume do Everest, a pontinha, quando a gente está chegando lá, eu chegava em casa, eu olhava para essa foto e disse, cara, todo dia eu olhava para essa foto e disse assim, é ali que é o meu lugar, é ali que eu vou chegar. Eu quero chegar lá, isso é importante para mim, para eu não perder o foco. Todo dia eu fazia isso. E para melhorar ainda, para trazer um lado melhor ainda, o lado emocional, o que eu fazia? Eu botava essa musiquinha, que todo brasileiro sabe o que significa. Quem nunca se emocionou vendo o nosso grande Senna ganhando uma corrida, pegava uma bandeirinha do Brasil, dava aquela última volta com a bandeirinha do Brasil, quando a gente ainda via patriotismo de verdade, não era, gente? E aí eu comecei a pensar, eu disse, cara, um agricultor, um moleque que vendeu banana na feira para ganhar as bananas que sobravam, engraxate, que vendeu fruta estragada na feira, fez tudo que fez. Esse cara chegar no cume do Everest, eu mereço uma música dessa, cara, para mim mesmo, não é para ninguém, é para mim mesmo. E aí, gente,
esse ritual que eu fiz várias vezes, porque a gente precisa trabalhar, exercitar a nossa mente, como o nosso amigo trouxe tão bem, o Jack, agora há pouco tempo. É aqui que está o segredo de tudo, gente. São as emoções. A gente acredita que é algo, a gente é. Se a gente não acredita, a gente de fato não é. Se você acredita que é um fracassado, você tem toda a razão. E se você acredita que é uma pessoa de sucesso, mas acredita de verdade, aquele que acredita, se inquieta e vai trabalhar para realizar, você é verdadeiramente essa pessoa de sucesso. Você vai chegar lá. Não tenha medo, gente. Isso vale para todas as pessoas. E finalmente, gente, dia 21 de maio de 2016, estou eu chegando no cume do Everest com o nosso chapeuzinho de couro, a nossa marca registrada, tirando a nossa foto lá, mostrando que o nordestino está em todos os lugares mesmo, onde a gente imaginar ter um nordestino chegando. E aí, para encerrar, tem um videozinho da nossa chegada. Em seguida, ganhei acho que uns 5 minutos aí para a pergunta, já estava me dando 10 minutos, só precisei de 2. Então, esse vídeo, gente, é a chegada no cume. Consegui. Muita dificuldade, mas eu consegui. Danúbia, obrigado por tudo. Obrigado, grande parceira. Obrigado mesmo. Obrigado a cada parceiro que participou desse projeto. Muito, muito obrigado a vocês. Depois vou gravar uma mensagem mais calma aqui, não dá agora. Olha que paisagem a gente tem lá de cima, gente. Como diria Camões, de que valeria tão curta vida se não for para tão grande amor, né? Gente, e a perguntinha provocativa para cada um assim, e você, qual é o teu sonho grande? Qual é o teu Everest? Qual é o sonho que você está disposto a passar 12 anos, todo dia, trabalhando para dizer assim, pode ser que só daqui a 12 anos se realize, pode ser que vá para 15 ou mais, porque o imediatismo é a desgraça da humanidade. As pessoas estão trocando um prazer eterno, longevo, por tudo que é rápido, o prazer rápido das redes sociais e outros mais. Então assim, qual é o nosso Everest? Será que a gente sabe? A gente tem documentado? A gente tem isso dentro das nossas entranhas, está lá dentro da gente, para que ninguém tire, que ninguém arranque, nem pai, nem mãe, namorado, marido, esposa, ninguém mesmo. É aquilo que está dentro da gente. Então, sabe aquele projeto que você um dia sonhou, mas achou que é bom demais para ser verdade? É verdade que ele pode dar certo. Acredita. É verdade que pode dar certo. Então, arregaça as mangas e trabalha que vai dar certo. E eu sei que quando a gente volta para o dia a dia, a vida fica difícil, né? Quando a gente volta para o trabalho, fica difícil. Eu queria me despedir com 2 perguntinhas, só para a gente refletir. Lembrem dessa casinha de onde eu saí, que eu tenho orgulho sempre de mostrá-la. E imagina, alguém que saiu dali e fez o que eu fiz. Então, eu quero só comparar um pouco a minha história. Então, se pergunta, o que o Rosier tem ou teve que eu não posso ter? E a segunda perguntinha, E a segunda pergunta é o que o Rosier fez ou faz que eu não posso fazer. Tem alguma coisa, gente? Vocês acham que eu tive alguma coisa que vocês não tiveram? Ou que eu fiz ou faço algo que vocês, cada um que estão aqui, não podem fazer? Alguém consegue enumerar alguma coisa? Eu acho que não. Isso é acessível para todas as pessoas. Eu fico feliz em vender possibilidades. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas é viável, é possível. Enide, 6 meses depois que começou a trabalhar com evento, já estava um sucesso absoluto, ganhando dinheiro, já estava ricona como você está agora, já era uma referência no Ceará? Foi nada, né? Rafael foi 6 meses ou foi 1 ano, Rafael? Ou foi a Márcia? Márcia, 1 ano ou 2, não foi? É nada, a gente come bico de pão pra caramba, gente. A gente quebra 3 padarias comendo bico de pão e não consegue sucesso, né? Aí vem um filho da mãe lá não sei de onde para dizer, eu não sei como, o Rosier de uma hora para outra é sucesso absoluto no Brasil inteiro. O cara vive viajando aí, dando palestra no Brasil inteiro, né? Tem muita sorte, né? É, gente. Precisa tempo, mas é possível, é possível. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, desejo sucesso a todos vocês, de verdade, sou fã de cada um, porque eu sei o que é, eu também trabalho com evento, eu sei o que a gente apanhou nessa pandemia, mas nós não somos mole não, nós somos igual a rapadura, somos doces, mas não somos mole não,
A gente resiste, a gente vai lá, estamos fazendo a diferença, um setor que gera tanto emprego, tanta renda e tanta diferença através dos próprios eventos, enfim, além do que a gente movimenta gerando emprego e renda. Então, parabéns a cada um de vocês, muito obrigado pelo convite, sucesso, que Deus abençoe, e se tiver alguma pergunta ainda estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Olha, depois dessa, hein? Encerrando o primeiro dia em alto nível, nosso Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos do Estado do Ceará, Sindeventos, a ABOC Ceará, Visite Ceará, realizadores desse evento, que tem o apoio da FEComércio, Sesc, Senac, Prefeitura Municipal de Fortaleza e Governo do Estado, e o patrocínio da FIEC Sebrae Ceará. Agradecemos todos os associados e participantes da segunda semana do Profissional de Eventos pelas honrosas presenças, na certeza de que nos encontraremos no decorrer da semana.